É bem verdade que ainda existem milhões de católicos que nunca ouviram falar da cronologia do paganismo católico romano. Eles sofrem um impacto muito grande quando veem o esquema que será mostrado. Mas nunca vi até hoje um esquema cronológico do paganismo protestante, tão lamentável e laodiceiano como o católico. Ambos, mãe e filhas, tiveram uma história de amor e ódio e agora no final se unem para o ecumenismo. Desperte, compartilhe e divulgue muito este vídeo. Séculos 1 e 2, anos 33 a 196. Nesse período da história, não existia nem a Igreja Católica nem a Igreja Protestante. Existia a Igreja do Messias, a noiva do Cordeiro, uma igreja perseguida e verdadeira. Pedro e Paulo foram os grandes nomes da pregação do Evangelho neste período. Pregavam de graça e sem poder eclesiástico. Leia 1 Pedro, capítulo 5. Século 2, ano de 197. Nesse período, ainda não existia a ICAR, mas a igreja tinha presbíteros. Um deles, o Zeferino, de Roma, começa com um movimento herético contra a divindade de Cristo. Século 3, ano de 217. Nesse período, Benedito Calixto, outro presbítero da igreja em Roma, lidera a propaganda herética contra a divindade de Cristo. Século 3, ano de 270. Nesse período, Antônio, considerado depois um santo e conhecido por Santo Antão, dá origem à vida monástica no Egito. Século 4, ano de 304. Aqui começa a Santa Igreja Católica Romana, entre aspas, com o imperador Constantino. Note bem, apenas 3 séculos depois. Nesse período, os presbíteros ganharam o título de bispos, ganharam salário do governo, houve a construção dos templos cristãos e o início dos papas. Leia Mateus 23, versículo 8 ao 13, onde a passagem refuta totalmente o feito por eles. Século 4, ano de 310. Neste período, com bispos muito bem pagos por Roma, se dá início à prática de reza pelos mortos. Daí então veio a prática da missa de 7º dia dos mortos. Século 4, ano de 320. Nesse período, os bispos trazem dos cultos politeístas romanos o uso das velas nas igrejas, entre aspas, pela primeira vez. Aqui começa a usar-se a expressão ir à igreja. Século 4, ano de 325. Neste período, Constantino celebra o primeiro concílio ou reunião das igrejas. Agora ele dá poderes aos bispos dentro da política romana e bons salários. Cria-se a doutrina da Santíssima Trindade para amenizar a conversão dos pagãos romanos que adoravam uma trindade composta por Marte, Apolo e Júpiter. Mais tarde, a Septuaginta e a Vulgata vão adulterar a Bíblia em 1 João 5, versículos 7 e 8 e Mateus capítulo 28, versículo 19, acrescentando a expressão trinitária para apoiar o dogma da Trindade. Século 4, ano de 370. Nesse período, ao invés de reuniões, a palavra culto começa a ser usada. E pior do que isso, culto dos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Século 4, ano de 381. Nesse período, a igreja, entre aspas, recebe o nome de católica, que significa universal.
Na visão de dominar o mundo com uma só religião, Constantino cria a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Século IV, ano de 394. Nesse período, os bispos vão mais além e trocam a palavra culto por missa. Século IV, ano de 400. Nesse período, os bispos já alienados por Constantino continuam a paganização, agora com a reza pelos mortos, que torna-se artigo de fé e é introduzido o sinal da cruz feito no ar. Século V, ano de 416. Nesse período, os bispos com títulos eclesiásticos e salários, já funcionários de Roma, começam com a prática de batizar crianças recém-nascidas. Século V, ano de 431. Nesse período, numa tentativa de se aproximar dos povos pagãos, Maria é proclamada a Mãe de Deus. Também tem início o culto a Maria, Mãe de Jesus, herdando isso de Artemis, Diana, Ísis e Osíris, Nimrod e Semíramis, com Tamuz nos braços, e etc. Século VI, ano de 593. Neste período, é criado o ensino sobre o purgatório para amenizar a pregação sobre a punição de Deus com o inferno, uma tentativa inteligente de conquistar mais fiéis do paganismo para o cristianismo constantínico. Século VI, ano de 600. Nesse período, os bispos, com medo da perda do poder, pois o conhecimento da escritura leva à liberdade, determinam o latim como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Século VII, ano de 609. Neste período, para mais controle sobre o povo católico, inicia-se então o histórico papado. Século VIII, anos de 758 e 785. Neste período, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. O dízimo foi decretado como imposto por Carlos Magno em 785 d.C. A fonte da informação, livro Dicionário Internacional do Novo Testamento, das páginas 595 e 601. Século VIII, ano de 789. Nesse período, paganizando para valer e atrair de vez fiéis de religiões politeístas, inicia-se então o culto às imagens e às relíquias. Século IX, ano de 819. Nesse período, pela primeira vez, a festa da Assunção de Maria é então observada. Século IX, ano de 830. Neste período, para atrair o povo às missas, os bispos trazem uma ação pagã eficaz, o uso de ramos e água benta. Século IX, ano de 880. Nesse período se inicia a canonização dos santos. Século X, ano de 998. Nesse período é estabelecido o dia de finados e passa-se a observar a quaresma. Século X, anos 1000. Nesse período é criado o cânon da missa. O texto e rúbricas do cânon romano refere-se às orações, normas e instruções do missal romano para a sua primeira anáfora,
chamada oficialmente de oração eucarística primeira, também referida como cânon romano ou cânon da missa. Século XI, ano de 1074. A partir deste período, proíbe-se o casamento para os bispos da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Século XI, ano de 1075. A partir deste período, os bispos católicos casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. Século XI, ano de 1095. Neste período, os bispos, em meio à divisão da Igreja Ortodoxa, iniciam os trabalhos cristãos com indulgências. Indulgência é a característica de quem é indulgente, ou seja, quem tem facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros indivíduos. Século XI, ano de 1100. Nesse período, introduz-se na ICAR, Igreja Católica Romana, o pagamento da missa e também o culto aos anjos. Século XII, ano de 1115. Neste período, a confissão é feito fórmula e artigo de fé. Agora é obrigado confessar a fé para a salvação. O que era simples e espontâneo no Evangelho torna-se uma forma de compulsoriedade e alienação religiosa. Século XII, ano de 1125. Nesse período, entre os cônegos de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Século XII, ano de 1160. Nesse período são estabelecidos os 7 sacramentos que são batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Século XII, ano de 1186. Nesse período, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição, entre aspas. Nesse período, muitos foram mortos. Século XII, ano de 1190. Até esse período, se as indulgências criadas já eram efeitos da paganização católica, imagina então a venda de indulgências, venda de pedaços que diziam ser da cruz de Cristo, terreno no céu, lojas com artigos católicos e etc. Século XII, ano de 1200. Neste período, surge o uso do rosário por Domingos de Gusmão, o líder da Inquisição Católica. Século XII, ano de 1215. Até este período, a ceia ágape era uma refeição onde a ênfase era o partir do pão, isto é, comungar entre os irmãos. A partir daqui, a ICAR consegue a maravilha de criar o dogma da transubstanciação. Desde então, usa-se o termo herético Santa Ceia. Século XIII, ano de 1220. Nesse período, para paganizar a ceia ainda mais, que era uma refeição simples da Igreja e do Evangelho da Graça, agora a adoração à hóstia, transformam a refeição de amor em ritual religioso e paganizado. Século XIII, ano de 1226. Neste período, introduz-se a elevação da hóstia, dando cada vez mais substância e consubstância à ceia ritualística religiosa. Século XIII, ano de 1229. Neste período,
com as primeiras cristãs mais graves, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Cria-se 2 grupos, leigos e clérigos. Século XIII, ano de 1264. Nesse período, os bispos católicos querem atrair o povo. Agora, o alvo é festas, começando pela festa do Sagrado Coração. Século XIV, ano de 1303. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. Século XIV, ano de 1311. A paganização continua, agora a procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Século XV, anos de 1407 e 1417. A partir daqui se mesclam mãe católica e filhas protestantes. Aguarde a continuação desse vídeo, onde daremos ênfase ao paganismo protestante. Até mais.